Excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em nome de quem cumprimento todas as autoridades e todas as senhoras e senhores aqui presentes. Senador veneziano Vital do Rego, que aqui representa o presidente Rodrigo Pacheco do Senado Federal e, portanto, presidente do Senado Federal em exercício. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre Moraes, ministro Cristiano Zanin, aqui presentes. Cumprimento Sua Excelência, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Cumprimento Sua Excelência, Brigadeiro Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar. Cumprimento também o excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado. E cumprimento também Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego Filho. Senhoras e senhores, pediu-me o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que cumprimentasse em seu nome o presidente da República e todas as autoridades presentes e que lesse em seu nome a seguinte breve manifestação que Sua Excelência escreveu. Abro aspas. Os atentados de 8 de janeiro foram a face visível de um movimento subterrâneo que articulava um golpe de Estado. Foi a manifestação de um triste sentimento antidemocrático agravado pela intolerância e pela agressividade. Um desencontro político e espiritual com a índole genuína do povo brasileiro. Relembrar esta data, com a gravidade que o episódio merece, constitui também o esforço para virarmos a página, mas sem arrancá-la da história. A maturidade institucional exige a responsabilização por desvios dessa natureza. Ao mesmo tempo, porém, estamos aqui para reiterar os nossos valores democráticos, nossa crença no pluralismo e no sentimento de fraternidade. Há lugar para todos que queiram participar sob os valores da Constituição. E não devemos ter ilusões. No Brasil e no mundo está sendo insuflada a narrativa falsa de que enfrentar o extremismo e o golpismo dentro do Estado de Direito constituiria autoritarismo. É o disfarce, prossegue a mensagem do ministro Barroso, é o disfarce dos que não desistiram das aventuras antidemocráticas com violação das regras do jogo e supressão de direitos humanos. A mentira continua a ser utilizada como instrumento político naturalizado. Não virão tempos fáceis, mas precisamos continuar a resistir. Fecho aspas. Essas foram as palavras de Sua Excelência. Permito-me recordar, de minha parte, a simbólica síntese da então presidente ministra Rosa Weber, logo após constatar o estado de total depredação da sede do Supremo Tribunal Federal. Disse ela, vamos reconstruir. E assim se fez. A democracia segue inabalada, assim como nossos compromissos com a legalidade constitucional. Devemos respeitar as instituições e rememoro o pacto que dá sustentação às relações sociais e institucionais desse país, firmado nesta praça, na Casa do Povo, há 36 anos, quando se promulgou a Constituição da Democracia. Com ela, abriu-se um terreno fértil para a convivência com a diferença.
A Constituição deu à pluralidade cultural, social, religiosa e política do Brasil um arcabouço institucional adequado a essa diversidade e riqueza. A Constituição estabeleceu um modo pelo qual se dá a disputa e alternância do poder, somente pelo voto popular, direto e secreto, como tem sido feito sobre a liderança de uma justiça eleitoral, ministra Carmen Lúcia e ministro Alexandre, ex-presidente do TSE, justiça eleitoral que é orgulho para o Brasil. O dissenso deve ser acolhido e os resultados respeitados dentro da legalidade constitucional, e é nessas condições que o país deve se desenvolver social e economicamente. O nosso país mostrou ter uma democracia robusta, fruto do zelo dos constituintes, que dotaram as instituições de Estado com o DNA democrático da Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal teve e tem papel decisivo na defesa da lei e da ordem democrática, junto com os demais poderes e com as instituições de Estado aqui representadas e como vivenciamos recentemente. A democracia é o regime da tolerância, da diferença, do pluralismo, do dissenso, mas não é direito assegurado pela Constituição atentar contra as condições de existência da própria democracia. A violência se coloca fora desse pacto e deve ser sancionada de acordo com a nossa legítima Constituição. O tratado de tal linha divisória não pode ser dado pela política da circunstância, mas sim pelas leis e, sobretudo, pela Constituição. Tal tarefa exige sobriedade, imparcialidade, tenacidade e firmeza. Cumpre sempre observar o limite da Constituição, ao direito o que é do direito, à política o que é da política. Reafirmo o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a independência, harmonia e cooperação entre os poderes e com os princípios republicanos e democráticos. A Constituição estabeleceu que é o jogo da democracia, e é esse o jogo, e nele não cabe ao árbitro construir o resultado. O juiz não pode deixar de responsabilizar quem violou as regras do jogo, mas não lhe cabe dizer quem vai ganhar. O Supremo Tribunal Federal, ao se manter estritamente fiel à missão constitucional que tem, jamais se afastará desse percurso em defesa da legalidade constitucional. Neste momento solene de construção de nossa memória e conscientes de que o nosso papel como juízes e magistrados não é o de protagonista, não poderia o Tribunal, guardião da Constituição, deixar de se fazer presente. Juntos construiremos uma sociedade mais livre, justa, igualitária, responsável e democrática, e assim mais desenvolvida, com mais segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade. Por isso, precisamos sempre lembrar do que aconteceu, para que não se repita. Precisamos sempre lembrar do que aconteceu, para que as novas gerações não esqueçam das dores de uma ditadura e dos males que o autoritarismo traz. Existimos na democracia. Nós, os ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que existimos na democracia, vivemos pela democracia e da democracia jamais desistiremos. Obrigado pela vossa atenção.